Bem, se você clicou no vídeo, é porque você quer saber o que é REIC, REIF e a KFC. Esse será o tema principal do vídeo, mas por que você não fica até o final para descobrir mais sobre cada um deles? Aproveita para deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever e ativar o sininho do canal, porque senão você vai perder muito conteúdo sobre tecnologia e que pode melhorar a sua vida. E no final do vídeo, me diga se você sabia ou não de todas as informações que estão aqui no vídeo. Eu sou João Pedro, seu apresentador, e vambora! O REIC, ou como também é chamado de REIF, significa formato de arquivo de imagem de alta eficiência, no português literal. Ele nada mais é que uma forma de compactar a foto que você tira com seu celular. De maneira mais simples, ele é basicamente uma forma que o seu celular usa para diminuir o tamanho ocupado pela foto no armazenamento do seu dispositivo. O codec REIC foi mostrado pela Apple na WWDC de 2017, é implantado nos iPhones com o iOS 11, porém ele nada mais é do que o codec do REIF, tendo somente o nome mudado pela Apple. Porém, além do REIF diminuir o espaço que a foto utiliza do seu celular e dispositivo, ela ainda melhora a qualidade de imagem, já que ela consegue colocar quase 2 vezes mais dados no mesmo espaço do que o JPEG, que é outro codificador de imagem que é muito utilizado por todas as pessoas. O formato REIF é baseado no HFC, que falaremos mais adiante, porém, ambos sendo desenvolvidos pelo grupo MPEG. O formato REIF também fornece outras vantagens em relação ao codificador, que é hoje usado por muitos dispositivos, que é o JPEG. O REIF fornece a possibilidade de se tirar fotos com mais de 280 trilhões de cores. Sim, eu não falei errado, não. Sim, eu não falei errado, eu tô falando certo. É mais de 280 trilhões de cores. Agora só falta ter as peças necessárias para se tirar uma foto com um pouquinho só dessa quantidade total de cores que você pode tirar nesse tipo de arquivo. E caso você não saiba como a câmera do seu celular funciona, deixarei alguns vídeos aqui no card, que recomendo demais que assista, porque com certeza vai te incrementar alguma coisa na hora de você for tirar uma foto com seu celular, câmera profissional ou gravar um vídeo. Voltando ao assunto, enquanto o REIF consegue mais de 280 trilhões de cores, o JPEG consegue até 16 milhões de cores, que convenhamos, não é uma coisa pouca, né? Mas só que é muita diferença. Além disso, você usando o REIF consegue editar e salvar mais fácil as fotos, além de também a diminuição da qualidade da imagem não diminuir de acordo com quando você usa e edita o arquivo. Porém, o JPEG ainda consegue ser compatível com mais dispositivos, por causa que nem todos permitem abrir arquivos e tirar fotos com o formato REIF, que é mais ou menos novo no mercado. Antes de irmos para o próximo tópico, eu só vou relembrar aqui o que aprendemos até agora. O codificador REIF é novo, e por isso ele ainda não consegue bater o seu rival em compatibilidade, o JPEG, que está há mais de 25 anos no mercado. Porém, ele oferece várias vantagens, as quais são a maior qualidade da sua foto, você utilizar menos espaço para salvar sua foto em seu dispositivo, mais fácil de se editar, menos desgaste da imagem quando você a edita e o considerável aumento da quantidade de cores que a sua foto consegue ter. Isso também é chamado de profundidade de cor e é o motivo do HDR existir. Caso você queira saber com mais detalhes de uma forma simples e rápida, assista o vídeo que deixarei aqui no card, pois você vai saber de tudo que a tecnologia te oferece. Agora, um dos principais motivos para eu gostar e utilizar o REIF é por causa que ele economiza muito espaço mesmo do seu dispositivo, principalmente quando você tem muitas fotos, o que facilita muito eu transportar as fotos de um dispositivo para outro, com o Wi-Fi Direct. Caso você não saiba o que é, deixarei aqui no card, pois assim estou ajudando cada vez mais você e sua família, e com isso, servindo a Deus. Mas o que mais me impressionou foi a qualidade da imagem aumentar e a nova codificação colocar mais cores na foto, que estava em formato JPEG, e ainda economizar o espaço fazendo isso tudo. Mas sim, a tecnologia também não é uma maravilha. Em fotos que ocupam um espaço menor que 1 MB em média, ele não consegue deixar o arquivo mais leve, mas sim mais pesado, o que faz com que você tenha que pensar sobre o que você vai fazer.
O HEVC é um padrão para se compactar vídeos. Seu nome se refere para codificação de vídeo em alta eficiência, em português, é claro. E ele estabelece regras de como você deve compactar o vídeo. De forma mais simples, é como se ele fosse um manual para o seu dispositivo saber como ele deve diminuir o espaço utilizado pelo vídeo no seu celular. Ele teve suas primeiras regras estabelecidas e divulgadas em 2013, numa época em que o streaming de vídeos, como o YouTube, estavam sofrendo demais por causa do espaço ocupado pelos vídeos nos armazenamentos dessas empresas, o que fez com que o sucessor do AK.264 fosse lançado ao mercado. E mais tarde também, em 2017, na WWDC, a Apple anunciasse que este seria o codec do futuro, o que acabou impulsionando e massificando seu uso. Porém, o novo padrão, sucessor do AK.264, fornece outras melhorias além da diminuição do espaço usado por um vídeo, já que a diminuição é causada pela melhor eficiência no aproveitamento do espaço, que foi alocado no seu armazenamento para aquele vídeo, mantendo também a qualidade de vídeo. Simplificando, é como se em vez de você jogar uma blusa no seu armário, você estaria dobrando-a para caber mais em um espaço menor, porém mantendo a blusa usando menos espaço do seu armário, o que faz com que o mesmo vídeo, com a mesma qualidade que teria no codec anterior, que é o AK.264, faz com que você veja com a mesma qualidade, porém com o menor gasto da sua internet, ou uma melhora na qualidade do vídeo utilizando a mesma quantidade de internet que você usaria. Além disso, ele ainda possibilita você assistir a conteúdos em 8K com até 300 FPS por segundo. Simplificando, você estaria vendo uma imagem com 16 vezes mais qualidade do que o Full HD, porém com a imagem sendo atualizada 300 vezes por segundo, mas também com menos erros que ocorrem durante a codificação do vídeo e que afetam o que você assiste, entre algumas outras coisas, como a otimização do vídeo para quem assiste ele e a melhor qualidade de cenas em movimento. Porém, por mais que a tecnologia seja boa, eu vejo nela alguns problemas, como a necessidade de se ter um grande poder de processamento para utilizar ela em vídeos grandes, o que faz com que você tenha um gasto maior de energia elétrica. Para relembrar o que é HEVC e seus prós e contras, aqui vai um resumo. O HEVC é um padrão que serve como um manual para o seu dispositivo saber o que ele vai fazer para compactar o seu vídeo. A tecnologia apresenta como principais benefícios o melhor aproveitamento de espaço do seu dispositivo, uma melhora na qualidade de se utilizar o vídeo, melhora na qualidade geral do vídeo, possibilidade de se ter conteúdos em até 8K com 300 FPS e apresenta como contras a necessidade de se ter um bom dispositivo para fazer e renderizar vídeos grandes com o HEVC. Agora eu quero saber sua resposta sobre se você sabia ou não de tudo isso que o Rave e o HEVC possuem de vantagens e desvantagens. Escreva nos comentários e também aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar seu like e compartilhar o vídeo com os amigos, pois isso ajuda você por ter bons conteúdos e nós ajuda por ter bons conteúdos e também nós, porque nos ajuda a crescer cada vez mais e cada vez mais servimos uns aos outros e assim servimos cada vez mais a Deus. Então, desejo que fique com Deus e tenha um bom dia e até logo!